Olá pessoal, hoje nós teremos aula de História, mais um conteúdo aí para ficar aí na nossa memória, guardado, né, para a gente também realizar as nossas atividades e aprender um pouco mais sobre a nossa história mesmo, ok? Então pegue aí o seu material, fica bem quietinho no lugarzinho, sem nenhum barulho, sem nenhuma distração, tá certo? Para você ficar bem atento no nosso conteúdo. Vamos lá? Hoje, pessoal, nós vamos ver sobre a Conjuração Baiana, página 199. Outro movimento surgiu na Bahia em 1799, porém com características bem distintas dos anteriores, principalmente em relação aos seus participantes oriundos das camadas mais pobres da população, negros e mestiços. Esse movimento, conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, tinha como líderes João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira e defendia a proclamação da República, o fim dos privilégios para os mais ricos, igualdade racial, a fraternidade e a extinção da escravatura em nosso país. Os conspiradores convocaram a população a participar da luta por meio de papéis manuscritos colados nos muros da cidade. Ao serem descobertos em 1799, foram presos e enforcados em Salvador, no estado da Bahia. A vinda da família real para o Brasil, páginas 202 a 204. No início do século XIX, Napoleão, imperador da França, tinha por ambição conquistar toda a Europa e assim estender o seu domínio para o mundo. Mas, para isso, era necessário vencer a Inglaterra, sua rival, grande potência econômica da época. Para atingir seu objetivo, Napoleão decidiu criar uma série de barreiras comerciais contra a Inglaterra, determinando o fechamento de todos os portos europeus aos produtos ingleses para, consequentemente, destruir a economia inglesa. Essa barreira comercial recebeu o nome de bloqueio continental. Todos os países europeus seriam obrigados a aderir ao bloqueio, sob pena de sofrer sanções do Império Francês. Portugal, no entanto, encontrava-se em um sério dilema, pois devia favores aos dois países. Caso aderisse ao bloqueio continental, Portugal ficaria em condições extremamente difíceis, pois sua economia dependia quase completamente da Inglaterra. Esse país era o maior fornecedor dos produtos manufaturados consumidos em Portugal e também o maior comprador das mercadorias portuguesas e brasileiras. A Inglaterra também não queria perder o seu velho aliado, principalmente porque o Brasil representava um excelente mercado consumidor de seus produtos. Dom João não cedeu às exigências do imperador francês e manteve o comércio com a Inglaterra, o que levou Napoleão a decidir pela invasão de Portugal. Assim é que, visando a preservar a dinastia de Bragança das forças napoleônicas, a coroa portuguesa optou pela vinda da família real para o Brasil, sua colônia na América. A fuga aconteceu no dia 29 de novembro de 1807, quando o príncipe e cerca de 10.000 pessoas da corte embarcaram para o Brasil. A coroa portuguesa recebeu o apoio da Inglaterra, que os protegeu durante a viagem em troca de algumas condições. Ao chegar ao Brasil, no ano de 1808, em Salvador, na Bahia, a coroa decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Isso significou a liquidação do monopólio até então exercido por Portugal.
Logo depois, Dom João, o príncipe regente, seguiu com a família para o Rio de Janeiro, instalando lá o seu governo e tomando outras medidas, tais como criação do arquivo militar, da imprensa régia, do Banco do Brasil, de uma fábrica de pólvora e do Jardim Botânico, instalação de escolas médicas, do Museu e da Biblioteca Real, da Academia Militar, da Academia de Belas Artes e do Arsenal da Marinha. Também a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e alvargages em 1815. Dom João atuava como príncipe regente, porque sua mãe, a rainha Dona Maria I, essa mulher aqui, estava muito doente com problemas mentais, sendo por isso chamada de Dona Maria a Louca. No entanto, houve um descontentamento dos brasileiros, pois os impostos foram aumentados para sustentar as despesas da corte. O Rio de Janeiro, depois da chegada da família real, transformou-se num grande centro comercial. Quando a colônia tornou-se Reino Unido, a Portugal e Algarves, em 1815, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias e em 1818 morre a rainha e Dom João é coroado rei com o título de Dom João VI. A situação econômica do Brasil estava extremamente enfraquecida pela guerra contra as forças de Napoleão. Em 26 de abril de 1821, Dom João VI deixou o Brasil, viajou de regresso a Portugal contra sua vontade. Depois de muito protelar seu retorno, ao partir, o rei teria recomendado ao príncipe Dom Pedro, seu substituto como regente, que assumisse algum movimento de caráter separatista que viesse a despontar no Brasil para evitar a perda do novo reino pela família Bragança. Para fixar melhor o conteúdo, vamos ver um vídeo que resume bem aquilo que acabamos de estudar. Prestem bastante atenção. Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12 mil membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação
também traz melhorias para o país, que com o passar do tempo deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. E o poder legislativo finalmente chega às nossas terras. A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história. E aí, pessoal, com esse resumo ficou bem mais fácil para a gente poder compreender o nosso conteúdo de hoje, não é verdade? Agora, nós vamos para a nossa atividade nas páginas 200, páginas 205 a página 207. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Referente à conjuração baiana, nós temos aí a página 200. Primeira questão. Leia a dica e escreva a que movimento ela se refere. Movimento que surgiu na Bahia em 1798. Tinha como líderes João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira. A quem se refere esta frase aqui, certo? Então, você vai colocar. Segunda questão. Como os conspiradores da conjuração baiana convocaram a população a participar da luta? Tem lá no nosso conteúdo, a tia que falou aqui também no nosso vídeo. 3. Sublinhe a resposta correta para a pergunta em destaque. Quais eram os principais objetivos da conjuração baiana? Você vai sublinhar a resposta correta. Era conquistar novas terras e libertar os indígenas do trabalho escravo? Era encontrar pedras preciosas e trazer Américo Vespúcio de volta? Era defender a proclamação da República, o fim dos privilégios para os mais ricos, a igualdade racial, a fraternidade e a extinção da escravatura em nosso país? Então, você vai marcar a opção que se refere à conjuração, os objetivos da conjuração baiana. Quarta questão. Complete os quadrinhos com a resposta correta. Em que capitania aconteceu a conjuração baiana? O que aconteceu com os conspiradores da conjuração baiana? Então, você vai responder cada letrinha num quadradinho, certo, pessoal? Agora, nós vamos para a atividade referente à vinda da família real, certo, ao Brasil, páginas 205. Circule as frases corretas. Em 26 de abril de 1821, Dom João VI deixou o Brasil? Dom João VI deixou como substituto Dom Pedro, seu neto? Dom João VI partiu contra a sua vontade? Dom João VI deixou no Brasil todo o dinheiro e o ouro? Quando chegou a Portugal, Dom João VI teve seus poderes diminuídos pela Constituição Portuguesa? Então, você vai circular apenas as frases corretas. 2. Copie a frase, completando-as com a alternativa correta. A. O imperador da França no século XIX era Dom João, Dom Pedro ou Napoleão Bonaparte. Você vai reescrever a frase acrescentando aí, né, um desses nomes que corresponde a resposta ao homem responsável, ao imperador responsável na França no século XIX.
Para estender seu domínio, Napoleão precisava invadir o Brasil, vencer a Inglaterra, evitar uma guerra entre Portugal e Inglaterra. Então, qual dessas três opções? O maior comprador das mercadorias portuguesas e brasileiras era a França, a Inglaterra ou a Itália. Você vai reescrever na A, na B e na C, completando com a resposta correta. Terceira questão, página 206. Faça o que se pede. Leia com atenção. Circule as duas palavras que estão trocadas e reescreva a afirmativa, tornando-a verdadeira. Inglaterra estava em um dilema porque Portugal era o país que mais fornecia os produtos manufaturados consumidos em Portugal e era também o maior comprador das mercadorias portuguesas e brasileiras. Então, você vai ler, circular as palavras que estão trocadas e vai reescrever da forma correta. 4. Quais foram as medidas tomadas no Rio de Janeiro que trouxeram benefícios para o Brasil? Quinta. Em que ano ocorreram os acontecimentos abaixo? A morte da rainha e a coroação de Dom João com o título de Dom João VI. Qual foi o ano que aconteceu, né? Teve esses dois acontecimentos. Sexta. Observe o mapa. A que se refere esse mapa? B. Quem impôs esse bloqueio? C. Explique o que era o bloqueio continental. Sétima. Em que ano as capitanias passaram a ser chamadas de províncias? B. E por que isso ocorreu? Então, essas, pessoal, são as nossas atividades referente ao nosso conteúdo de hoje. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se você ficou com alguma dúvida, veja o vídeo de novo, faça as atividades que com certeza você vai conseguir compreender melhor o nosso conteúdo. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula e tchau, tchau!